Antes de mais, bom dia a todos. Em nome do IAPMEI e do Presidente do IAPMEI, queria agradecer o convite que nos foi dirigido pelo Sr. Presidente, o Engenheiro Aires Pereira, e simultaneamente dar os bons dias à Sra. Vereadora Dra. Lucida Delgado, ao Sr. Vice-Presidente, Dr. Luís Diamantino, e ao Presidente da Assembleia, ao Professor Dr. Pinhão Ferreira. E também bom dia a todas as senhoras empresárias, senhores empresários, às minhas senhoras e meus senhores. Portanto, a ideia hoje, ou aqui que nos trouxe o IAPMEI, foi fazer uma breve contextualização, quer do país, quer da economia, e com pequeno enfoque no Conselho, e depois passarei a apresentar de que modo é que o IAPMEI pode ajudar o tecido empresarial da Póvoa a reforçar a sua capacidade produtiva, bem como a sua capacidade de criação de emprego e de riqueza no Conselho. O modelo se alterou, este é o que estava publicado até então, e Portugal estava colocado no 42º lugar em 137 países, sendo que, fundamentalmente, se olharmos ali para a comparação entre Portugal e o resto da Europa, bem como da América do Norte, estão identificados basicamente 4 áreas onde Portugal poderemos dizer, compara menos bem com essas zonas económicas. Fundamentalmente a questão da macroeconómica, e portanto todos nós já sabemos o que é que isso representa, e portanto essa conversa ou essa discussão já tem sido bastante identificada. Há aqui uma questão que nos compara menos bem, ou poderíamos estar um bocadinho melhor, que é a área da inovação, o envolvente sofisticação do negócio e ainda o desenvolvimento do mercado de capitais. E quando falamos, no caso do desenvolvimento do mercado de capitais, não só na questão de financiamento, mas aí temos um pouco aquém, ou comparamos menos bem com os outros países, quanto mais não seja porque nós não temos um mercado de capitais propriamente dito bem desenvolvido. Isto é, basta olharmos para a nossa Bolsa de Valores de Lisboa e que, na prática, desde logo o nosso PSI 20 já não é bem 20, são menos, e portanto era uma alternativa para as empresas financiarem. Em Portugal não tem sido possível. Em termos de fatores, digamos, económicos, fatores que condicionam o desenvolvimento do negócio. Fundamentalmente, há ali um conjunto identificado de áreas. Eu destacaria basicamente 4. Uma que tem a ver com questões de contexto, os chamados custos de contexto, e portanto claramente identificado pelos empresários, o acesso ao financiamento, a insuficiência ou capacidade de inovação e ainda a necessidade de aumentar a capacitação dos seus recursos humanos. Haverá outros fatores, ou estão identificados outros fatores, eu queria apenas destacar estes, porque estes, se formos ver mais à frente, coincidem com o que é identificado pelos próprios empresários. E se pegarmos num inquérito que é feito pelo Banco Central Europeu, que é o SAFE, se olharmos aqui para as respostas das empresas portuguesas, verificamos que as empresas identificam como principais preocupações o que é encontrar clientes, concorrência, e portanto aqui estaremos a falar de mercados, pessoal qualificado e melhoria e portanto pessoal qualificado e gestores também, e portanto, ou seja, uma questão de capacitação quer dos recursos humanos, quer das lideranças. A questão de regulação, e aqui entenda-se que provavelmente a pergunta que está feita de uma forma mais abrangente, poderemos equacioná-la como sendo questões de contexto, custos de contexto, e depois custos de produção ou de mão de obra e acesso ao financiamento. E, portanto, digamos que estes são os principais fatores que estão identificados pelas empresas portuguesas como sendo as suas grandes preocupações, ou as suas principais preocupações nos dias que correm. Se compararmos, ou se quisermos comparar com o resto da Europa, temos, ou conseguimos identificar, efetivamente, também o que comparamos menos bem ao nível da nossa capacidade de inovação e de skills, ao nível de mercados, o acesso ao financiamento, a questão dos mercados públicos começa a ser cada vez mais
uma área que preocupa as pequenas e médias empresas, uma vez que é um mercado que não deve ser, tem que cada vez mais dar mais atenção, dado o volume de negócio que daí pode surgir, e a questão da internacionalização. E, portanto, basicamente, podemos sistematizar que as prioridades das empresas residem fundamentalmente em, grosso modo, em 5 grandes áreas: acesso a mercados, acesso à inovação, redução de custos de contexto, capacitação dos seus recursos humanos e das suas lideranças e acesso ao financiamento. E, portanto, se considerarmos isto como aquilo que as empresas identificam como as suas grandes prioridades, deve, então, nesse sentido, as políticas públicas procurar ir ao encontro ou facilitar ultrapassar estes possíveis condicionalismos do negócio. Relativamente à Póvoa, e se pegarmos na comparação entre os indicadores da Póvoa versus a região mais próxima, digamos a região norte, o que nós vemos é um concelho bastante dinâmico, onde nos últimos anos o nível de exportações cresceu qualquer coisa como 11,8%, comparativamente com o resto do norte da Europa, que só cresceu 8,2%. Ao nível da sua formação, neste caso a escolaridade do ensino secundário, é das mais elevadas, portanto, ou seja, ultrapassa o limite técnico, o limite máximo técnico é 100%. A razão pela qual aparece ali 112 tem a ver com a obtenção de dados de diferentes sítios. Em termos de pessoal ao serviço nas empresas, cresceu de 2015 para 2006, comparativamente com o resto do norte da Europa também, do resto do norte de Portugal também, com uma taxa mais elevada, e ao nível da dinâmica da criação de empresas, também não compara mal com o resto do norte da Europa, do norte de Portugal. Peço desculpa, não sei porquê norte. Portanto, falar de competitividade empresarial, basicamente é falarmos de todas estas dimensões. Ou seja, se queremos empresas mais competitivas, significa claramente que temos que ter empresas com maior nível de inovação, melhores recursos físicos disponíveis, ter uma rede de networking ou de parcerias com outras empresas mais aprofundadas, melhores recursos humanos, melhor concorrência e, portanto, melhores condições de oferta e melhores condições de procura. E, portanto, se considerarmos este como sendo o favo da competitividade empresarial, portanto, a intenção não era ser exaustivo, então, o que é que, na prática, as políticas públicas podem ajudar nesta matéria? E, se considerarmos que as políticas públicas têm como objetivo apoiar as empresas nas suas estratégias de crescimento, inovação e competitividade, passará, desde logo, por incentivar o crescimento através de um processo de inovação, e aqui entenda-se inovação de produto, de processo, de marketing, portanto, das várias dimensões de uma empresa, reforçar as suas competências. E aqui, quando falamos em competências, estamos a falar não só de competências ao nível dos recursos humanos, mas também aquelas que derivam de processos de inovação, e por forma a que consigam ter consigam aumentar o seu mercado. E quando falamos aqui, ali está o mercado internacional, mas também podemos equacionar que é o mercado mesmo a nível interno, isto é, uma empresa da Póvoa poder estar no resto do país, em simultâneo, não é? Portanto, pode-se começar por uma estratégia de mercado nacional e depois, a seguir, poder ganhar dimensão, então, aí para ir ao mercado internacional. Em que é que o IAPMEI, neste caso, pode ajudar as empresas? Portanto, o IAPMEI é uma entidade, uma agência pública de apoio às PMEs, existe desde 1975, está espalhado ou tem 12 delegações regionais. No caso concreto, tem uma delegação no Porto ou em Viana, portanto, os senhores empresários e as senhoras empresárias, se pretenderem, portanto, podem se deslocar ao Porto como a Viana do Castelo, serão sempre bem-vindos. E a sua missão
está prevista e, portanto, tem a ver com aquilo que acabámos de falar, que é a competitividade e o crescimento empresarial, visando o reforço da inovação, do empreendedorismo e do investimento empresarial. E, portanto, o que nós pretendemos ser é o parceiro estratégico para a inovação e crescimento das empresas. Como? Através de 6 áreas que, basicamente, como iremos ver, percorre todo o ciclo de vida das empresas. Desde logo na fase na área do empreendedorismo e inovação, através de financiamento, por via de incentivos, em que somos o organismo intermédio de vários POs, e através de linhas de financiamento geridas ou criadas diretamente pelo IAPMEI, através da parte da formação, o licenciamento, a qualificação e, por último, a revitalização ou transmissão empresarial. Ao nível do empreendedorismo, o que é que podem contar com o IAPMEI? Através do Startup Voucher, ou seja, quem pretender iniciar a sua atividade empresarial pode, através deste mecanismo, ter aqui algum benefício e ajuda no momento de arranque. Através de uma medida que é recente, que é o Startup Visa, isto é, trazer para Portugal quem cá queira investir, e, portanto, pode ser também uma via. Através da dinamização dos clusters de competitividade, e, portanto, como iremos ver, nós temos hoje cerca de 20 clusters que podem ser um motor de arrastamento pela positiva em termos de desenvolvimento económico e de crescimento de mercado, e através do Enterprise Europe Network. Sobre o Startup Voucher, hoje temos basicamente o que é uma bolsa mensal de cerca de 691 euros, em que há depois um prémio de avaliação. Nós, neste momento, temos uma rede de 294 mentores que permite ajudar quem apresenta ou quem beneficia do Startup Voucher para enquadrar o desenvolvimento do negócio, e uma rede de 120 incubadoras que permitirá enquadrar ou receber estes empreendedores e, por forma a melhor os ajudar no desenvolvimento do seu negócio. E depois, no final, um prémio de concretização. Ao nível do Startup Visa, nós hoje temos cerca de 45 candidaturas, aos quais já demos parecer favorável a 24, e, portanto, existe neste momento 24 empreendedores que podem instalarem-se em Portugal com base no Startup Visa e, portanto, para os quais temos, só especificamente para enquadrar estes empreendedores estrangeiros, cerca de 68 incubadoras que estão disponíveis para os acolher nas suas instalações. Portanto, como tinha referido, na parte dos clusters, nós hoje temos cerca de 20 clusters em vários setores de atividade, e que representam qualquer coisa como 1.815 empresas e, portanto, na prática, permite fazer aqui um efeito de desenvolvimento económico e junto dessas empresas e das empresas que fornecem quem está enquadrado nesses clusters. O Enterprise Europe Network, recentemente atribuímos os respectivos prémios. Em breve estamos neste momento a lançar o Lisbon Behind Summit, isto é, por forma a levar algumas destas empresas ao Web Summit, e aqui é, na prática, enquadrar as empresas ou os empreendedores ao nível internacional, portanto, levando-os e identificando quem é que, dentro ou em Portugal, acaba por ser destacado como a entidade ou como as empresas mais... Ao nível dos incentivos, incentivos e financiamento, como tinha referido, basicamente, em termos de sistemas de incentivos, nós somos um organismo intermédio, portanto, analisamos projetos no âmbito do PT 2020, bem como também temos uma outra linha que tem a ver com comércio e investe, portanto, sistemas de incentivos suportados num fundo que temos para a área do comércio, que é o Fundo de Modernização do Comércio, e ainda benefícios fiscais de natureza contratual. Eu não vos vou amassar muito com
com o que é que já foi dado em termos de indicadores de atividade ao nível dos incentivos, que não era essa a intenção, está aqui, mas não vamos. E relativamente às linhas de financiamento, aí sim penso que seria mais importante, que é, nós hoje temos a linha de crédito capitalizar, que basicamente permite às empresas obter crédito a taxas significativamente mais baixas e que tem segmentos próprios para micro e pequenas empresas, com melhores condições comparativamente com as demais, e também tem linhas para fundo de maneio, plafons de tesouraria ou investimento como um todo. Neste momento, a linha Capitalizar 2018, no valor de 1.600 milhões de euros, tem um nível de procura extremamente interessante e, portanto, a expectativa é que cheguemos ao final do ano com a respectiva linha completamente esgotada, tal como aconteceu nas linhas anteriores. Paralelamente, existe uma outra linha de crédito com garantia mútua que é gerida pelo IFD, de 1.000 milhões, portanto, enquadrada em termos de cujo enquadramento, enquanto que a primeira é de origem com fundos nacionais, a segunda é de fundos comunitários e, portanto, tem que ter o devido enquadramento a nível comunitário. Paralelamente a isto, temos um conjunto de linhas para empresas em fase de arranque. Leia-se o financiamento financia, basicamente microcrédito, early stage, e estas linhas, grande parte delas foram desenvolvidas em parceria com os municípios. Portanto, neste momento temos cerca de 50 parcerias com 50 municípios associado a esta linha de crédito. Apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego, eu colocámo-lo lá aqui porque é algo relevante, mas que não é gerida pelo IAPMEI, e, portanto, ou seja, é gerida pelo IFP, mas é importante, pelo menos, dar essa nota. E há depois aqui também mais uma linha, numa lógica de ciclo de vida da empresa, que é o apoio à revitalização empresarial. Portanto, ou seja, num determinado momento de necessidade de revitalizar a empresa, existe também para essa fase, claramente, uma linha para apoiar as empresas. Por último, em processo de internacionalização, e neste caso gerido no âmbito do IAPMEI, temos a linha de internacionalização em Angola. Bom, simultaneamente, ainda no âmbito do financiamento, temos a credenciação dos Business Angels, ou seja, na prática, neste momento, o IAPMEI também financia, conjuntamente com o IFD, o financiamento de Business Angels, por forma a que possam eles descontar os seus investimentos que fazem em empresas. E, portanto, na prática, podemos dizer que, numa lógica de ciclo de vida da empresa, numa perspectiva de financiamento, o IAPMEI, ou através das suas participadas, está em todas as suas fases do ciclo de vida, com grande parte dos produtos que hoje se identificam ao longo das várias fases do ciclo de vida das empresas. Na parte de capacitação, e tem que ser mais rápido, não é? Na parte da capacitação, o que é que nós podemos disponibilizar? Temos uma academia de PME que basicamente serve ou é utilizada para a formação de quadros superiores das empresas e, portanto, aqui é recorrer, neste caso, e verificar os vários programas que o IAPMEI vai tendo. Neste momento, por exemplo, lançou um programa conjuntamente com uma universidade, que é o ISCTE, para formar quadros superiores e gestores, que é o programa de gestão empresarial, que é feito em Lisboa, mas que neste momento estamos a equacionar e a tentar ver como é que podemos alargar este programa a outros locais do país. Portanto, vamos avançar no que toca à academia, para também não vos amassar muito. Há um outro projeto aqui, conjuntamente, quer com a AMA, quer com a AICEP, mas também com as entidades locais, que é o Espaço Empresa. Portanto, hoje temos cerca de 20 espaços empresa, em que o objetivo é o quê? É quando um empresário ou um potencial ou um empreendedor pretende obter informação, pode se deslocar presencial, online ou telefónico, ou por via telefónica, para obter informação
de como em várias áreas. Não é? Portanto, quer em termos de financiamento, quer em termos de ajudas que tenham à sua disposição. Paralelamente, ainda no âmbito da formação ou da capacitação, o que é que nós também podemos disponibilizar? Uma ferramenta de avaliação de projetos de investimento, e portanto é uma coisa relativamente simples de utilizar, em que o empreendedor ou o empresário pode utilizar essa ferramenta para avaliar se aquilo que pretende fazer em termos de um projeto de investimento tem viabilidade ou não tem viabilidade. Ao nível do processo de inovação, pode aplicar o Innovation Scoring, que lhe permite identificar como é que está o seu processo de inovação, onde é que poderão estar as suas, onde pode ter melhorias a fazer. Uma ferramenta de autodiagnóstico financeiro, cujo nome é o Early Warnings, portanto, que já foi anunciado e que em breve vai ser disponibilizado, e está em desenvolvimento e, portanto, vai ser lançado para a próxima semana um processo de autodiagnóstico de maturidade digital. Licenciamento industrial, portanto, naquilo que compete ao IAPMEI, portanto, e aqui há que separar o que é o licenciamento que compete ao IAPMEI e o licenciamento ao nível municipal, e, portanto, nós neste momento temos cerca de 13.200 pedidos e cerca de mais de 150 valores médios anuais, mais de 150 de pedidos de licenciamento concretizados. Qualificação e certificação, PME Líder, PME Excelência. O número de empresas PME Líder e PME Excelência da Póvoa é um número muito simpático. Eu ainda não trouxe os deste ano, porque o processo está a correr, e, portanto, como não está concluído, não era possível estar a disponibilizar. Apenas queria referir a importância deste produto, ou deste serviço, que é, basicamente, a forma que o IAPMEI identificou como reduzir a assimetria de informação entre a empresa e o sistema financeiro, ou a PME e o sistema financeiro. Ou seja, através da avaliação da empresa, de processos de scoring, utilizando para o efeito o nosso sistema de garantia mútua, o que é que nós conseguimos fazer? Reduzir a assimetria de informação que o banco, cada vez que está a analisar o negócio de uma PME, tem normalmente. Não é? Porquê? Porque a banca o que faz é, para analisar um processo de uma empresa, de uma pequena e média empresa, normalmente o custo é muito equivalente, por exemplo, a de uma grande empresa. Mas o valor do contrato, ou o valor do financiamento que vai conceder, é relativamente baixo comparativamente com o outro. Portanto, ou seja, o custo da avaliação torna-se bastante elevado. Consequentemente, e portanto, isto em termos genéricos, obviamente, consequentemente, o banco o que tenta fazer é, com a ausência de informação, ou nem sempre tendo disponibilidade para avaliar de uma forma mais aprofundada, acresce no prémio de risco. Então, a solução foi reduzir essa assimetria de informação, introduzindo aqui alguém que faça essa análise pela banca. Isto é, fazendo o scoring através do sistema de garantia mútua. Com isto, o que é que nós fazemos? Reduzimos a simetria de informação. É possível, com isto também, a banca passar a dar crédito a uma taxa mais vantajosa a este tipo de empresas, ou estas empresas que têm este selo, uma vez que alguém atesta da qualidade dos seus indicadores financeiros. Não é? Portanto, essa, digamos que é o ciclo virtuoso deste serviço que nós temos. É um estatuto que é feito entre o IAPMEI, ou seja, é um estatuto em que a parceria entre o IAPMEI e o Turismo de Portugal, e que envolve todo o sistema bancário. O ano passado, nós tivemos qualquer coisa como 7.200 empresas líder, das quais 1.949 foram consideradas excelência, portanto, a nata dessas empresas, o que não quer dizer que as líder também não sejam boas. Não é? Portanto, estamos a falar claramente de empresas que, em termos de indicadores económico-financeiros, se destacam acima da média, quer nas líder, quer na excelência. Pronto, a certificação PME, portanto, é uma condição hoje cada vez maior para alguns sistemas de incentivos que as empresas sejam previamente certificadas e, portanto, uma vez que há aqui um conjunto de incentivos que só são atribuíveis se forem considerados PME e, portanto, neste momento temos cerca de 125.000 PMEs com certificação ativa. E, por último,
a questão da área da revitalização e transmissão. E aqui o que nós temos é o tal mecanismo de alerta precoce, Early Warnings, em que basicamente as empresas vão passar a receber um dashboard onde lhes é identificado como é que estão em termos económico-financeiros, de forma automática e, portanto, sem qualquer consequência decorrente disso. Portanto, é uma forma de autodiagnóstico. Temos uma área de transmissão empresarial, portanto, tem a ver com o quê? Com a questão de empresas que querem comprar outras, portanto, processos de fusões e aquisições, e, portanto, nós normalmente temos aqui um trabalho de intermediação, de ajuda entre as partes, não intervindo no negócio. Portanto, basicamente é tentar fazer o matching, mas sem a intervenção. Portanto, a partir de uma determinada fase, o negócio passa a ser entre as duas empresas, entre quem quer comprar e quem quer vender. E, por último, a questão do gestor de mediador de recuperação de empresas, e, portanto, é uma medida que está quase a ficar operacionalizada e que, basicamente, a ideia é, no processo de recuperação, haver um gestor que permita gerir todo o processo, ou ajudar a gerir o processo à empresa. Pronto, era só isto que tinha para vos apresentar. Espero não ter sido muito maçudo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu passo a seguir a palavra ao Pedro Ferraz da Costa. Avançarmos. Claro. Bom dia, muito obrigado pelo convite para vir ao Congresso Empresarial da Póvoa. Temos pouco tempo e isso às vezes é bom, porque leva-nos a tentar concentrarmos no que é essencial. Eu preparei uns quadros para ilustrar um problema que me preocupa muito. É Portugal ter uma taxa de crescimento, e não é do período do ajustamento, nem da Troika, nem do Passos Coelho, enfim, essas coisas que a gente lê nos jornais, é uma coisa que arrastamos há quase 20 anos, em que temos uma média anual de crescimento da produtividade de 0,7%. A Espanha também. Eu suponho que isto não é uma plataforma de economistas, mas percebem que o crescimento do produto é a multiplicação entre o crescimento da produtividade e o crescimento da população ativa. Portugal e Espanha, o período em que cresceram fundamentalmente por um crescimento da população ativa, e foi aquela fase toda das autoestradas e da construção civil e de atividades de muito baixa qualificação. Mas a produtividade subiu muito pouco. E era com certeza possível subir mais. E tem aí, também não vou estar a ler os números, do que é que outros países que não saíram do fascismo, mas saíram do comunismo, conseguiram fazer nos últimos anos. E tem-nos ultrapassado, enfim, a grande velocidade. Eu não fiquei especialmente chocado, porque até parece que a Malásia também nos vai ultrapassar. Nós estamos ali em rendimento per capita, comparando os poderes de compra, com 100 comparado com a média da União Europeia. Portanto, estamos a 75% da média da União Europeia. Já tivemos melhor aqui há alguns anos atrás. Isto, na minha opinião, contrasta de uma forma muito desagradável com a sensação bastante generalizada de que estamos bem. Quase toda a gente acha que, enfim, estamos melhor do que estávamos e podemos continuar assim. Portugal viveu nestes últimos anos a conjugação de um conjunto de
fatores conjunturais anormalmente favoráveis, porque tivemos, em conjunto, taxas de juros muito baixas, acesso à liquidez do Banco Central Europeu, que dificilmente teríamos noutras circunstâncias, preços do petróleo baixos, a cotação do euro desceu face ao dólar, o que ajudou as nossas exportações, terrorismo no Mediterrâneo Oriental que trouxe para cá turistas num número que ninguém esperava. E apesar disso, não conseguimos criar a base. É sempre fácil recuperar de uma recessão. Não conseguimos criar a base para não termos agora que voltar a olhar para perspectivas decrescentes em termos do crescimento económico. O governo, enfim, se calhar qualquer governo faria, continua a tentar prever para 2020 e 2019 a mesma taxa que para 2018, mas há sinais de abrandamento que infelizmente já começam a aparecer. O que me parece que ainda não aparecem é as medidas necessárias para contrariar isso ou para procurar procurar ter um crescimento mais rápido, que era o que nós devíamos fazer. Eu não me vou alongar, embora com certeza fosse oportuno, sobre o crescimento, sobre o Orçamento de Estado de 2019. O nosso colega do IAPMEI apresentou uma parte do problema em relação às dificuldades que as empresas têm. Não terá salientado com certeza tanto o problema da burocracia, da instabilidade fiscal e das taxas de imposto. E as taxas de imposto, vale a pena dizer que só o ficar na mesma já é mau, porque quase todos os outros países têm baixado nos últimos anos e a baixa dos Estados Unidos vai fazer com que a nossa pareça ainda pior. Temos muitos comentadores que nunca devem ter investido nem 25 tostões que vêm dizer isto, a taxa de imposto não interessa nada para o investimento, que é uma afirmação extraordinária. Continuamos a ter uma regulação laboral restritiva e felizmente que nesta legislatura parece que o Partido Socialista já decidiu que não vai reverter mais medidas e, portanto, alguns dos progressos que foram feitos durante o período da Troika vão continuar. Mas aquilo que eu lhes queria falar neste pouco tempo que temos e vamos ter que nos adaptar a isso, é que há razões muito objetivas pelas quais nós não crescemos mais. E, em grande parte, não têm a ver com a qualidade nem dos empresários nem das pessoas. Portanto, escusamos de estar a dar marteladas na própria cabeça, porque não somos nós que não somos capazes ou por outras coisas. Há condições objetivas muito fáceis de identificar que mostram isso. Se nós compararmos a estrutura das empresas em termos de dimensão, Portugal tem quase metade do emprego, 45%, em microempresas, são empresas com menos de 10 pessoas. A maior parte não são empresas. São umas entidades que se criaram para as pessoas meterem o carro, uns impostos, umas despesas, umas coisas nesse género. Aquilo não tem mais objetivos do que isso. E são muitas, porque temos um conjunto de outras medidas de política que vão todas elas contra o crescimento das empresas. Por isso é que nós temos tantas startups e tão poucas gazelas e tão pouco, é como chamar as empresas que crescem, e tão poucas que se vêm a determinar. É muito difícil ganhar dimensão. É muito difícil porque os impostos são absurdamente elevados para o nosso nível de desenvolvimento e para essas empresas que suportam uma carga burocrática, o custo de apresentar as declarações fiscais, tudo é complicado. Estes senhores do IAPMEI, das comissões coordenadoras, andam há anos com estas coisas na mão e não fazem nada no sentido de simplificarem a vida das empresas.
se olharem para aquilo, veem que nós, portanto, temos muito pouca gente nas grandes empresas, 19%, na média da União Europeia é 1/3 que trabalham em empresas maiores, e depois, se compararem a produtividade, portanto, na linha de indicadores mais à direita, o valor acrescentado bruto por trabalhador, que é o que permite pagar-lhes o ordenado, e virem o que é cá em baixo nas muito pequenas e o que é nas muito grandes, nós temos aqui um dos nossos piores problemas, porque na União Europeia as grandes só têm mais 79% de produtividade de VAB do que as pequenas, mas aqui em Portugal as grandes têm quase 4 vezes mais que as grandes. E não é porque as grandes tenham de mais, é porque as outras têm de menos. Isto dá os valores, que não estão aqui em euros, das empresas pequenas, são 11.000 euros por ano por posto de trabalho. O que é possível pagar com 11.000 euros de valor acrescentado bruto? Eu, quando faço contas na minha empresa, normalmente multiplico o salário bruto por 18 para saber quanto é que me custa no fim do ano. Os 14 meses, mais a segurança social, mais o seguro de acidente de trabalho, essas coisas todas. Portanto, se nós continuarmos a manter 49% ou 45% do emprego neste tipo de empresas, estamos condenados a ter uma conflitualidade social que não acaba, uma sociedade super motivada para cada um tentar tirar um bocado do que outros têm, em vez de conseguirem fazer crescer o bolo. Isso é péssimo para o crescimento e, em grande parte, deriva dessa insuficiência. É completamente diferente quando a dimensão sobe. E tudo é diferente. Eu acho que era aquilo com que nós nos devíamos preocupar, mais era com isso. As empresas abaixo de uma determinada dimensão não têm possibilidade de adotar novas tecnologias, não podem correr muitos riscos em mercados externos. Se já estão num, não podem correr o risco de ir para o outro. Isso não acontece com empresas com menos de 100, 150 pessoas. Portanto, as que começam, ou é o tal emprego familiar, enfim, pronto, é ótimo, com certeza que exista, até porque não podem ser todos funcionários públicos, não sei se feliz ou infelizmente. Agora, se nós queremos crescer, queremos que o país se prepare para os desafios do futuro, temos que fazer com que a percentagem de empresas de uma certa dimensão seja muito maior do que é agora. Eu fiz umas contas, só para lhes dizer o que é que acontecia. Se nós pegássemos nisto e dividíssemos o nosso emprego que está nas empresas pelos mesmos critérios dos outros países, e, portanto, se partíssemos do princípio com essa repartição, o nosso valor acrescentado bruto ia subir para os valores que tem em Portugal, não é para os valores que tem nos outros. Isso dava mais 14% de PIB. Só isso. As mesmas pessoas repartidas em empresas com uma dimensão diferente e com possibilidades diferentes. Dava receitas públicas adicionais de mais 10,7 mil milhões de euros, o que permitia baixar os impostos, permitia ter um Serviço Nacional de Saúde melhor financiado. Acho que não há grandes dúvidas de que era isso que nós devíamos estar a fazer. Nem toda a gente quer isto em termos políticos. Os empresários têm também que se envolver nessa guerra, porque senão não vão ter condições para crescer. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom dia a todos. Queria começar por
agradecer o convite e cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e, na sua pessoa, os seus vereadores e colaboradores diversos, nomeadamente na empresa municipal que está mais por detrás deste evento em que estamos. Cumprimentar os senhores empresários presentes e toda a audiência, naturalmente os meus colegas de painel, e fazer uma referência prévia de que, quando fui convidado a pronunciar-me um pouco aqui neste âmbito do painel, numa introdução inicial, que depois possa dar origem a algum debate com a audiência e no interior da própria mesa de painel, a minha reflexão foi um pouco neste sentido. Eu desempenho atualmente um cargo público, sou de origem, de base e no essencial da minha atividade de professor universitário de Economia, e vou-me louvar nesta segunda qualidade e não na primeira, naquilo que vou aqui dizer. Portanto, vou falar mais enquanto cidadão e professor universitário e menos enquanto alguém que, conjunturalmente, como sempre acontece, preside uma determinada instituição. Por outro lado, e segunda dimensão, quando vi a composição da mesa, percebi que algumas das coisas mais técnicas, seja pelo lado macro, seja pelo lado micro, seja pelo lado da visão técnica estrita e de alguma informação de natureza global, ou pelo lado da gestão, da estratégia, da componente empresarial, estavam bastante cobertas e, portanto, acabei por me decidir por fazer uma intervenção no sentido de deixar aqui algumas notas de reflexão, chamar-lhe assim, um pouco fora da caixa. A minha... Vamos ver se isto funciona. A minha reflexão fora da caixa parte um pouco desta ideia de que o povo português vive há muitos anos a esta parte, e particularmente nas últimas duas décadas ou 3 décadas, um pouco em torno de qualquer coisa que vai do folclore ao fado. Portanto, oscilamos entre o folclore e o fado. E aquilo que eu queria aqui dizer, em 3 tópicos principais, era deixar algumas notas contribuindo para aquilo que, do meu ponto de vista, é a forma de nós desbloquearmos esta ciclicidade entre o folclore e o fado. Sem dúvida que nós temos um problema de crescimento. Temos um problema de crescimento. O Expresso, aqui há uns anos, pôs-nos um boneco engraçado em que dizia que perdemos a corrida do PIB, portanto estávamos a ser ultrapassados por alguns dos nossos parceiros europeus, habitualmente situados em termos de dinâmica de crescimento abaixo da portuguesa. E sem dúvida que, se nós virmos o que foi o crescimento económico neste século da economia portuguesa, por comparação com a economia ou com a média da zona euro, remetendo a 100 o ano de 99, portanto o início do século XXI, nós temos ali uma dinâmica de crescimento da zona euro bastante superior e temos, portanto, aquilo que habitualmente se chama uma divergência de Portugal em relação à União Europeia, que é visível, apesar de uma ligeira recuperação no ano passado e potencialmente este ano, mas não deixa de ser uma ligeira recuperação. O crescimento económico português entre 2000 e 2016 é o antepenúltimo pior da União Europeia, dos 28 países da União Europeia. Abaixo de nós só a Itália e a Grécia. Uma taxa de crescimento médio de 0,3% ao ano, nestes 16 anos que estão aqui considerados. E a nossa divergência com a União Europeia pode ver-se num gráfico também, em que basicamente nos faz acompanhar, naquele quadrante terceiro, normalmente o primeiro, segundo, terceiro, quarto, naquele terceiro quadrante, Portugal aparece como um país em divergência dentro da Europa, acompanhado da Espanha, de Chipre e da Grécia,
ao contrário de outros países menos desenvolvidos, isto é, com menor nível de desenvolvimento per capita na Europa, que são os que estão no quarto quadrante acima e que são basicamente os ex-países de leste, no essencial, os tais que saíram do comunismo em 89. Basicamente são esses, e depois os países mais desenvolvidos, com níveis de per capita superiores aos da média europeia, são aqueles que têm, de facto, ou divergências ou digamos, fugas para a frente, com maior aceleração, com particular importância para o caso irlandês. As razões são muitas e nós poderíamos dividi-las em dois grandes tipos. Em tempos também já dei umas aulas de desenvolvimento e quando estudava desenvolvimento havia sempre a questão de discutir se o que provocava o desenvolvimento ou o não desenvolvimento eram causas sobretudo externas ou causas sobretudo internas. Eu sou dos que acredito que as causas internas sobrelevam sobre as externas, mas as externas têm a sua importância. No caso português, nós tivemos, no início deste século, um conjunto de choques visíveis, seja pelo lado da adesão da China à Organização Mundial de Comércio, seja pelo lado da aceleração da dinâmica de integração europeia e da constituição do euro, e, portanto, isso provocou um cerco sobre a especialização da economia portuguesa que foi visível e que se traduziu, pelo lado das causas externas, em vários tipos de dificuldades sobre a nossa economia. Mas também há causas internas. E dentro das causas internas eu penso que houve duas, e depois, no fim, daqui a um bocadinho, iria referenciar um pouco mais em desenvolvimento uma terceira, mas duas que são particularmente de assinalar. Uma tem a ver com a componente que eu chamo ali o cheque Europa, e outra tem a ver com a componente que está ali implícita do chamado centralismo. Nós tivemos, ou temos, desde a adesão à União Europeia, levamos já 31 anos de fundos europeus. Portugal recebeu já 90 mil milhões de euros, ou seja, qualquer coisa como 8 milhões de euros por dia de fundos comunitários. E depois a região norte, naturalmente, de uma forma muito estrita, porque é mais do que aquilo é apenas os programas regionais norte, o norte tem também acesso a fundos por via de programas temáticos, mas, portanto, 90 mil milhões de euros é muito dinheiro. Estes, eu digo, já recebeu, na medida em que estamos em pleno quinto período de programação e já estou a considerar o total até ao final, portanto, já incluindo este período de programação e não aquele próximo que virá. E, ao mesmo tempo, que não deixa de ser muito de assinalar, que é o facto de nós termos uma dependência no nosso investimento público relativamente aos fundos de coesão que já está acima dos 80%. Portanto, o investimento público português, em mais de 80%, é recorde europeu, digamos assim, depende dos fundos comunitários e depende da política de coesão europeia. E, portanto, perante isto tudo, naturalmente que o nosso nível de desenvolvimento se situa bastante abaixo da média europeia. Nós somos, de baixo para cima, o 10º pior dos 28, em termos de nível de desenvolvimento, medido pelo indicador maldito do PIB per capita, que é sempre aquele que é utilizado e que é criticado, mas, enfim, à falta de melhor, é aquele que vamos tendo. E, basicamente, a isto nós respondemos em Portugal daquela velha maneira que nos descansa a consciência, que é qualquer coisa em torno disto. Ou não nos revemos no país, ou não nos revemos na sua produtividade, apesar de algumas das componentes dessa produtividade, algumas são aquelas que foram aqui assinaladas pelo Dr. Ferraz da Costa, mas há outras. E, por outro lado, nós colocamos-nos sempre na posição de que lançamos o fogo, mas o Estado tem que encontrar a solução. O Estado que nós queremos diminuir, queremos reduzir, queremos minimizar, mas tem que ser aquele que deve encontrar a solução. E é um bocadinho a este contraponto que eu quero trazer aqui 3 ou 4 reflexões soltas e finais. Não sem dizer que, numa ótica de longo prazo, só para nos situarmos,
utilizando os números de Madison, que é um homem que fez um estudo de história económica de muito longo prazo, muito mais até do que o que está ali referenciado, mas ali temos 2 séculos, basicamente, referenciados, e temos naquela linha laranja Portugal, por comparação aos Estados Unidos. E, de facto, Portugal já esteve, no início do século XIX, bastante mais próximo do nível de desenvolvimento, do nível de PIB per capita dos Estados Unidos. Mas também já esteve muito mais abaixo daquilo que está hoje. Em 1913 e entre 1913 e 1950, o nosso nível de PIB per capita era na casa dos 10, 15% daquilo que é o nível de PIB per capita dos Estados Unidos, ou que era à época. Hoje estamos num valor na casa dos 40, que não compara bem, naturalmente, com aquilo que eram os 80 e muitos de 2 séculos atrás. Mas, em todo caso, há aqui uma progressão, que é uma progressão muito lenta, mas que, de qualquer maneira, que eu gostava de deixar referenciada, porque nós não podemos sair daqui só em desânimo e em desacreditação. Numa perspectiva histórica, nós não estamos tão mal como já estivemos. Naturalmente, o que temos que nos preocupar é com o futuro e não com o passado. Segunda componente, alguns drivers factuais e potencialmente promissores da mudança que vai acontecendo gradualmente e lentamente neste pós-crise. Eu digo potenciais porque eles são meramente potenciais. Não têm a sua expressão porque há sempre qualquer coisa que o está a bloquear na sua expressão. Vou deixar aqui 3 ou 4 indicações. Uma delas é o peso crescente que tem o nível das nossas exportações no produto. De alguns anos esta parte, desde o governo passado particularmente, isso passou a ser uma dinâmica muito assinalada e muito objetivada como medida de política, e nós estamos hoje num valor que é ainda baixíssimo à escala europeia, mas de qualquer maneira num nível de 45% do PIB, das exportações no PIB, que comparam com valores que vinham de 25% há 20 e poucos anos atrás. Isto tem muito a ver com um nível excepcional de crescimento das exportações, por muitas razões, algumas externas e algumas de conjuntura externa particularmente favorável, como também já aqui foi dito, mas lá está, as exportações estão a ter esta dinâmica, mas o nível de investimento não está a concorrer nesse sentido e, portanto, vai haver aqui um momento qualquer em que o choque pode verificar-se. Naturalmente que uma segunda dimensão é o facto de que, ligado com isto, finalmente, e isso é provavelmente o elemento mais positivo do meu ponto de vista que nos foi trazido pela Troika, finalmente nós percebemos que os transacionáveis é que deviam ser o elemento motor principal da nossa economia e não aquilo que eram os setores não transacionáveis, os setores de bens e serviços não transacionáveis, muito concentradas em certas regiões do país e muito concentradas em torno da relação, enfim, nem sempre a mais fluente, entre o Estado e a economia. Vou passar este à frente para dizer que, terceira dimensão, no crescimento económico nacional, neste mesmo período do século XXI em que estou aqui a sinalizar-me, o Norte, a região Norte, é a região que mais contribui para o crescimento, pouco, mas é aquele que tivemos, seja na fase da recuperação, pós-2013, seja também, embora de uma forma diferente, porque o driver ainda não estava lá, na fase até à crise de 2008, em que, na altura, à época, ainda a área metropolitana de Lisboa tinha um contributo superior ao contributo da região Norte. Uma outra dimensão tem a ver com isto. Estamos aqui apenas a falar de bens e, portanto, tenho a noção do caráter relativamente vicioso do que estou a dizer, porque se estivéssemos a falar de bens e serviços, esta diferença era menor. Mas a região Norte tem entre 10 e 11 pontos mais de dinâmica exportadora no PIB do que a média do país. Ou seja, grande parte desse elemento potencial de crescimento vindo das exportações está concentrado na região Norte.
E no último relatório da coesão, publicado pela União Europeia no verão, neste verão, a região norte é a única região do sul da Europa, única, que converge em relação à média europeia. Converge pouco, muito menos do que as regiões do leste europeu que convergem também, mas é a única que converge no contexto europeu. E, portanto, tudo isto concorre para dizer que há aqui um potencial que deveria ser, eventualmente, tratado de uma outra maneira. Já não vou falar da componente associada à tecnologia, à investigação, à ciência, teria aqui alguns dados que poderiam ser interessantes neste sentido, mas vou apenas dizer que, e concluir com esta terceira dimensão, que é dos bloqueios, dizer que talvez valesse a pena olharmos para estas realidades no sentido de aquilo que a OCDE, num trabalho muito recente e muito interessante que fez, desenvolveu. A OCDE desenvolve a questão do crescimento da produtividade das nações, dividindo entre aquelas que têm um crescimento da produtividade que é basicamente impulsionado pelas regiões de fronteira, que são normalmente as regiões da capital, e são realmente as regiões dos serviços e da ligação entre os serviços e o Estado e o aparelho de Estado, ou as regiões que têm um desenvolvimento mais centrado em regiões que estão a fazer catching up, que estão a recuperar a sua posição no contexto do país. E no caso do Norte, eles próprios assinalam que o Norte é, em Portugal, esse driver maior do crescimento económico nacional. Apontam com isto a ideia de que é, hoje em dia, cada vez mais essencial que haja políticas dirigidas para aquilo que eles chamam o place-based, para políticas dirigidas para o local, seja esse local propriamente dito, mais micro, ou mesmo um local mais regional. Esta dimensão depois traduz-se também no crescimento da produtividade e na forma como o crescimento da produtividade aconteceu em Portugal e na região norte em particular, e traduz-se numa outra coisa que também aparece no relatório da OCDE, que é esta componente do peso dos níveis subnacionais no contexto dos governos, da média do conjunto da OCDE. Portugal aparece ali naquela cor assim meia rosada, no meio de um contexto, seja ele de despesa pública, de emprego, de investimento público, de impostos ou de dívida. E Portugal aparece sempre, talvez um pouco menos no nível de investimento, mas em todo o resto, com um nível subnacional muito abaixo da média do nível subnacional dos restantes países. O Canadá é o recordista de todos os pontos, portanto é aquele em que o nível em que a delegação, em que a descentralização, se quisermos usar uma palavra que está hoje muito em voga em Portugal, mais expressão tem, mas a média da União Europeia, da OCDE, anda, por exemplo, no caso da despesa pública em 40%, a despesa pública do nível subnacional em Portugal anda na casa dos 22%, portanto metade. E, portanto, há aqui qualquer coisa que seria preciso tratar de uma forma inteligente e não demagógica para que nós pudéssemos resolver este problema deste bloqueio. Depois isto poderia ser visto a níveis mais finos, não vou perder tempo com isso porque estou a chegar ao fim e queria cumprir os meus 15 minutos. O crescimento por sub-regiões, por NUTS 3, dentro do Norte, levar-nos-ia a toda uma outra conversa que basicamente iria salientar aquilo que tem sido a dinâmica mais interessante da região do Cávado, ali em torno de Braga, sobretudo, mas Braga, Barcelos, enfim, essa zona, e até, por curioso que possa parecer, alguma perda de dinâmica da área metropolitana do Porto, por comparação. Mas isto levava-nos a outra conversa, era mais longa, mais complicada e derivávamos um bocadinho daquilo que é o nosso core desta discussão. Aquilo que é o setor exportador no território. O setor exportador no território norte, no tal território norte que tem a tal propensão exportadora muito maior do que a média nacional, há 86 municípios e 44 desses municípios representam menos de 0,1% do total das exportações. Quer dizer que aquilo de que estamos a falar é de qualquer coisa
se viermos de cima para baixo, que poderíamos dizer 9 municípios representam 55% do total. Se somarmos a estes 9 mais 9, representam ao todo 83,6% do total, isto é, há 18 municípios na região norte que representam 83% do total das exportações. Se somarmos mais uns 12, temos 30, e com esses 30, e aqui está a Póvoa de Varzim, curiosamente. Portanto, em 30 municípios nós temos concentrados 96% das exportações da região norte, e depois há mais outros 12 que nos levavam aos 99%, e fica 1% para dividir por 44 municípios. Isto também é importante, isto é importante duplamente, quer do ponto de vista das exportações propriamente ditas e do potencial que as exportações podem ter, quer do ponto de vista de outra coisa, que é nós não podemos fechar o país. E, portanto, existem territórios que têm que ser tratados, que são os que estão abaixo dessa dinâmica exportadora e que têm que estar associados, de alguma maneira, à lógica de crescimento. E essa forma de associar não pode ser viciosa e não pode ser centrada estritamente na dinâmica mais ou menos subsidiadora do Estado. Um exemplo do que é a nossa, aquilo que eu vou chamar a nossa inconsistência institucional. A área metropolitana do Porto. A área metropolitana do Porto, quando foi criada, era aquele mapa que está ali, daquele lado. Hoje é este mapa. Hoje, na área metropolitana do Porto, àquilo que existia, somou-se para leste Santo Tirso, somou-se Paredes, e somou-se para sul São João da Madeira, Valdecâmara, Feira, Arouca, etc. E, portanto, aqui está uma dimensão. Se nós depois pegarmos numa coisa de que enchemos a boca todos os dias, seja pelo lado político, seja por outros lados, que é a chamada baixa densidade, o mapa da baixa densidade em Portugal é aquele que está ali. A baixa densidade é tudo, é aquilo que nós chamamos o interior, é tudo. E, portanto, como nós chamamos baixa densidade a tudo e não tratamos cada uma dessas componentes do tudo de uma forma diferenciada, na prática não fazemos nenhuma política diferenciadora. E sem fazer essa política diferenciadora, naturalmente que aqueles territórios não vão desenvolver-se de uma forma consistente. Termino. Isto dá lugar a um conceito que eu gosto muito e a um boneco que eu uso sempre. O boneco é o boneco dos carrinhos de choque. Portugal, na forma como eu, cidadão, olho para Portugal, é um bocadinho isto que está aqui. Cada um daqueles senhores que está naquele carrinho de choque está a fazer o melhor que pode. E alguns estão a fazer muito bem. Só que aquilo que alguns fazem e outros também fazem, muitas vezes entra em choque com o que fazem os outros ao lado. E a isto, um colega meu da faculdade e um economista que é um grande sociólogo e que, enfim, neste momento é professor emérito, que é um senhor que se chama José Madureira Pinto, chama a inconsistência institucional de Portugal. Diz ele que para tentar assinalar de forma sintética e expressiva a especificidade do movimento de configuração e ajustamento institucional decorrente do processo de democratização do país, recorremos então à expressão de inconsistência institucional. E mais adiante diz: a ingovernabilidade do país, que frequentemente associada à elisão da sua dimensão política é partilhada por tantos portugueses, radica porventura em grande parte na consciência mais ou menos difusa das dissonâncias, dos desequilíbrios sociais e dos desajustamentos institucionais. Talvez seja a percepção mais ou menos difusa dos desequilíbrios e desajustamentos, que designamos por inconsistência institucional, que está na base da reivindicação muito generalizada entre nós de reformas estruturais. Eu acho que as reformas estruturais são um conceito que nós devíamos banir. No sentido, não de que não sejam precisas muitas reformas em Portugal, mas no sentido de que é preciso dizer que reformas e quais e com quê, e com que meios e para onde. Porque a reforma estrutural, enquanto tal, é um conceito de tal modo estafado que só contribui para alimentar ainda mais a nossa inconsistência institucional. E, portanto, com isto termino. O que eu quis aqui trazer foi um pouco a ideia de que há qualquer coisa que é preciso tratar de uma forma diferente daquilo que tem vindo a ser tratado, de uma forma diferente daquilo que é a nossa autodesculpabilização de consciências, por um lado, ou então a nossa acusação sempre ao outro e não a nós próprios. É evidente que por trás desta cortina haveria muito mais a conversar, talvez ainda haja tempo na fase de perguntas e respostas para trocarmos aqui algumas ideias sobre esta matéria. Muito obrigado pela vossa atenção.
já tivemos aqui 3 visões diferentes macro. Vamos ter agora 2 exemplos concretos de empresas. Começo pela Tânia. Muito bom dia. Antes de mais, um agradecimento à Câmara Municipal da Póvoa pelo convite que fez à Lameirinho. Para nós era impossível recusar, até porque, como vocês sabem, nós estamos ali em Guimarães e, para nos tornarmos produtivos, a grande maioria dos colaboradores vem fazer as suas férias aqui na Póvoa. Eu própria sou de Vila do Conde, portanto sou vossa vizinha, o meu filho estuda aqui na Póvoa, portanto as ligações são mais que muitas, portanto não podíamos dizer que não a este convite. Um amigo muito especial, à Isabel e à Catarina, que tiveram a paciência de maturar nestes contactos nesses últimos dias. Às vezes é difícil para nós termos alguma disponibilidade para as apresentações e vocês foram espetaculares no sentido de terem a paciência de receber a apresentação ontem. A Catarina, eu mandei-lhe à 1h20 e tal da manhã de ontem, a Catarina à 1h58 fez o download da apresentação. Portanto, muito obrigada e parabéns por isso. Relativamente a nós, Lameirinho, eu passo agora a fazer a apresentação. Portanto, eu não sei se posso começar já com a apresentação da empresa. Eu sou responsável do departamento de marketing, passo a apresentar-me. Um dos administradores que era para estar cá não pôde estar porque ele está em viagem de negócios para a Alemanha e eu vim em representação da empresa porque eu sou uma das colaboradoras que respira a empresa também. Conheço o ADN e visto a camisola, portanto eu acho que consigo falar assim um bocadinho sobre a Lameirinho e estou aqui com um desafio bastante grande porque falar sobre lençóis para uma plateia com muitos homens é um desafio e vai ser complicado e eu vou tentar captar a vossa atenção. Portanto, nós Lameirinho fizemos este ano 70 anos, portanto somos uma empresa com história e bastante experiência nesta área textilar. Já começámos há muitos anos, já percorremos imenso caminho e trabalhamos imenso para o mercado internacional. A empresa é familiar, já vai neste momento na 3ª geração, ou seja, o fundador foi pai do atual presidente do Conselho de Administração e os filhos neste momento já estão a trabalhar de uma forma bastante ativa na empresa. Temos uma dimensão bastante grande, são quase 200 mil metros quadrados de área. É uma empresa quase vertical, portanto nós controlamos quase todo o processo. Já tivemos fiação no passado, deixámos de o ter porque não era competitivo para nós, mas a partir da tecelagem, ou seja, do fabrico do tecido, nós controlamos o processo até ao final, até à expedição. Portanto, são neste momento, entre diretos e indiretos, 800 colaboradores, portanto nós somos muitos a trabalhar em Guimarães, portanto a contribuir bastante para a economia do país. Em 2017 nós faturámos à volta de 58 milhões de euros e eu julgo que agora no final de 2018 este valor vai subir um bocadinho. Estamos neste momento a viver muita saúde na área têxtil, estamos a ter imenso reconhecimento pelo mercado internacional e eu vou-vos já falar disso um bocadinho mais à frente. Neste momento nós vendemos para mais de 35 países e cobrimos os 5 continentes. Esta é a fábrica, portanto, a área que vocês estão a ver, das contas que nós fizemos, devem caber aqui à volta de 17, 18 campos de futebol, que é para os senhores terem a percepção aqui da dimensão da empresa. Somos uma empresa certificada e isto é fundamental, ou seja, nós trabalharmos porque nós trabalhamos, ou seja, o nosso grande negócio é o private label, portanto nós trabalhamos para marcas internacionalmente conhecidas que vão passar a mensagem para o consumidor final. Sermos certificados e a certificação vir nos produtos que nós vendemos através deles é fundamental para haver confiança por parte do consumidor final, acreditar e comprar a marca. Em termos de produto, nós fabricamos tecido. Eu vou pedir aqui a ajuda a estas meninas, só para conhecimento geral, vocês terem ideia, desde uma referência mais básica que nós vendemos aqui no mercado nacional, que deve ser a primeira, que é a referência 343, que é um 100% de algodão básico, até à referência de maior qualidade, ou seja, que é medida a nível de TCs, que é o número de fios por polegada, que são 1600 TCs, esta é a referência mais alta que se faz no mundo. É a Lameirinho que a está a fazer e está a vendê-la num dos clientes no mercado inglês. Isto é uma variedade de tecidos que nós fazemos e porque nós queremos crescer e aqui o colega do IAPMEI falou muito bem, nós temos que crescer pela inovação também e pela diferenciação de produto. E é aqui que a Lameirinho quer estar, porque
nós não somos competitivos com o produto básico. Portanto, há quem faça a melhor preço e bem feito também. Portanto, nós queremos fazer um produto de valor acrescentado, um produto de qualidade, um produto diferente, e aí é que nós nos diferenciamos no mercado internacional. Estamos neste momento a fazer alguns esforços, porque a propósito dos 70 anos nós estamos a lançar a marca Lameirinho no mercado nacional, para conseguir dar algumas qualidades melhores que aquilo que o mercado nacional está a comprar, e estamos a tentar estamos a tentar entrar em casa dos portugueses com produtos de muito boa qualidade. Estamos a fazê-lo através da nossa rede de lojas. Temos 9 lojas de venda ao público e temos o nosso canal de vendas online. Para quem se sentir mais confortável a comprar através de casa, tem a possibilidade de o fazer através da nossa loja online. Estes são alguns produtos que nós fazemos: lençóis, sacos de edredão, edredões, almofadas, tudo o que possa equipar o vosso quarto, em especial a vossa cama. As nossas áreas de negócios, como eu vos disse, eu estou a tentar falar um bocadinho rápido, que é para acelerar aqui o processo, porque vou ali mostrar 2 vídeos que eu acho que valem a pena e dar espaço aqui para o colega também falar. Portanto, áreas de negócios, nós trabalhamos private label. Private label é aquilo que nos faz vender, é a produção para marcas internacionalmente conhecidas. Trabalhamos a área de contract, que é a área de hotelaria, e isto para nós tem sido muitíssimo importante, porque nós estamos no segmento hoteleiro de mais alto nível e estamos a querer que, portanto, os hotéis procurem produto de muito boa qualidade, porque é isso que os faz vender também o quarto. As pessoas procuram uma boa experiência. Nós temos tido o privilégio de ser contactados por clientes de alguns hotéis que perceberam que o produto era lameirinho e querem igual. Em algumas unidades hoteleiras, nós estamos a trabalhar com hotéis nacionais e internacionais, já estão a diversificar o negócio e estão a vender a experiência, ou seja, o produto que têm na cama estão a vender ao cliente final, porque o cliente final gostou da experiência. Portanto, acabam por diversificar aqui um bocadinho o negócio, e nós, Lameirinho, com o know-how que temos, conseguimos ajudar. Porque o produto de hotelaria é um produto diferente, é um produto que tem muita rotação em termos de uso, portanto tem que ter acabamentos especiais. E isso ajuda muito a vender na área residencial, porque justamente estão aqui muitos empresários que seguramente viajam bastante e ficam alojados em imensos hotéis. E se calhar têm experiências fantásticas e chegam a casa e dizem: mas os lençóis não são exatamente a mesma coisa, onde é que eu poderei encontrar lençóis desta natureza? Conseguem encontrar, desde que saibam exatamente que tipo de lençol é. Portanto, há muitos produtores nacionais na área de têxteis lar que fazem precisamente os lençóis de hotelaria, portanto, conseguem também vendê-los para a área residencial. Temos também as nossas marcas, nós temos marcas próprias, temos algumas marcas mais conhecidas a nível de retalho. Não sei se algumas pessoas aqui conhecem a marca Asa. A marca Asa é uma marca com muita história no mercado nacional, é da Lameirinho, porque a Lameirinho, no final da década de 90, comprou a fábrica Asa e ficou com a marca. Neste momento, como eu vos disse, a propósito dos 70 anos, nós estamos a lançar a marca Lameirinho com um produto de muito boa qualidade. A área de serviços é uma área também que nós estamos a potenciar. Temos um parque industrial bastante grande, temos várias unidades fabris que trabalham em picos diferentes. Portanto, para que as unidades estejam sempre ocupadas, nós trabalhamos para outras empresas e fazemos parte do processo para rentabilizar, obviamente, o trabalho que fazemos e as unidades fabris. Relativamente ao tema que nos traz aqui, produtividade. Para nós, um dos maiores ativos que a Lameirinho tem são os nossos recursos humanos. Nós somos 800 pessoas, que eu vos posso dizer, eu trabalho na Lameirinho há 10 anos e consigo ver que a grande maioria, para não dizer quase todos, é uma equipa de trabalho enorme. Nós trabalhamos a maior parte das vezes contra relógios, é uma equipa que veste a camisola, é uma equipa que é embaixadora da empresa e da marca lá fora, e isso é um dos maiores ativos que nós temos. Eu acho que mesmo a administração tem esse reconhecimento. O Sr. Albano Coelho Lima, que é o Presidente do Conselho de Administração, diz-nos muitas vezes que esta empresa não é minha, esta empresa é de todos nós. E eu acho que nós interiorizamos isso, acho que nós vestimos a camisola por isso, e acho que qualquer um de nós que se encontra lá acaba por defender a empresa como se fosse nossa, porque sabemos que aquilo também é um bocadinho de nós passamos muitas horas do dia na empresa, portanto o sucesso da empresa também depende de nós, e isso gera-nos muita produtividade.
Portanto, nós temos uma equipa de trabalho motivada, temos recursos humanos qualificados e especializados, que é uma aposta que nós fazemos. Portanto, nós temos pessoas que estão na empresa há mais de 40 anos, para vocês terem uma ideia, que foi o único emprego que tiveram e conseguiram se especializar muito bem naquilo que fazem. Temos o privilégio também de ser uma empresa, uma indústria que agora é considerada uma indústria limpa, que não era no passado, é uma indústria de moda, porque trabalha produtos que têm alguma tendência, e neste momento estamos a conseguir captar uma faixa etária mais jovem, que são precisamente os filhos das pessoas que lá trabalham. Portanto, há gerações que estão a querer entrar na empresa e a passagem da informação por parte de quem já lá está vai ser muito legítima. Portanto, eu quero acreditar que quem vai entrar vai ficar também e vai se especializar e vai aprender com aqueles que mais sabem de cada unidade fabril. Para vos dar uma ideia, nós, Martin, criámos aqui um desafio, porque acho que se consegue motivar com muito pouco. Nós criámos aqui um desafio, eu julgo que foi em 2015, mesmo antes das férias, portanto, antes das pessoas virem para a Póvoa, e comprámos algum merchandising. Nós comprámos uns bonés que diziam Lameirinho e dissemos, entregámos um a cada colaborador e dissemos, nas vossas férias, para onde vocês forem, tirem-nos uma fotografia, isto porque nós trabalhamos redes sociais, claro, tirem-nos uma fotografia e tentem identificar ou tirar uma fotografia num sítio que se identifica onde vocês estão, para nós percebermos por onde é que a Lameirinho pode andar pelo mundo. Tivemos várias fotografias, temos milhares de fotografias que foram tiradas por colaboradores. Temos um colaborador que faz mergulho, esteve nas Caraíbas e tirou uma fotografia a fazer mergulho com o nosso boné. Colaboradores que vão em viagens de férias e de trabalho e fazem questão de tirar a fotografia e de nos mandar. Aquela ali de baixo sou eu, assim um bocado animada, porque eu durmo em lençóis de Lameirinho, portanto a minha energia é muita durante o dia, nos passadiços do Paiva. Nós achámos tanta piada este desafio que começámos a criar desafios com os nossos clientes. Oferecemos o boné e dizemos, vocês quando depois chegarem à empresa tirem-nos fotografias. Eles mandaram-nos imensas fotografias, imensas com o boné da Lameirinho em todos os locais onde eles estão localizados. Foi muito giro e acho que isto gera motivação, logo gera produtividade e vontade das pessoas fazerem cada vez mais. Os nossos recursos humanos, nós temos, e isto também é uma partilha de informação e de experiências, nós estamos, a nível de recursos humanos, a ter alguma dificuldade, porque a Lameirinho está a crescer, e nós estamos a ter dificuldade em encontrar tecelões e costureiras com experiência. Ou seja, porque talvez a indústria tenha deixado de ser interessante e as pessoas tenham deixado um bocadinho estas profissões. E o que é que nós pensámos fazer? Nós criámos parcerias com centros de emprego, com empresas de formação e estamos a oferecer as nossas instalações e alguns recursos especializados que nós temos para ajudar a formar pessoas nestas áreas. Portanto, nós, de alguma forma, também temos que olhar para o que existe, para o que está a ser feito e sermos criativos e procurar estas associações, procurar parcerias de forma a que consigamos também dar continuidade ao negócio da empresa. E isto está a correr bastante bem e as pessoas que estão a ser formadas acabam por, de alguma forma, entrar na Lameirinho, conseguimos captar essas pessoas e muitas delas acabamos por ajudar a formar para ir para o mercado. Estes são dois colaboradores que estão na empresa, o Sr. Joaquim do lado esquerdo, eu julgo que está há mais de 20 anos, e a Joana Paula trabalha na empresa há mais de 35. É uma pessoa que já tem a terceira geração a trabalhar e apaixonou-se na empresa e acabou por se casar com um colega de trabalho. Este é um filmezinho que eu gostaria de partilhar convosco. Não tem som, Catarina? Houve sempre um espírito um bocado de aventura da minha parte e todos aqueles que colaboraram connosco. Tive os meus irmãos também que ajudaram bastante. Tive sorte também com a minha mulher, porque foi aquela que mais me amparou em toda a minha vida. E olha, entretanto apareceram os meus filhos e isto foi crescendo.
Nós fomos uma empresa que muito cedo começámos a exportar, porque percebemos muito cedo que o mercado interno, para a qualidade dos produtos que fazíamos, não era um mercado suficiente. E ao exportar ganhámos algumas valências de robustez. Claro está que ao longo desses anos tivemos anos bons e anos menos bons. Então, em devida altura, tivemos o cuidado de redefinir as estratégias, redefinir a forma de atuar e, de facto, ultrapassada essa situação, continuámos depois, digamos, a gerar resultados, a reinvestir outra vez, a distribuir dividendos, mas sempre numa proporção equilibrada e normal para o desenvolvimento da própria empresa. O meu pai sempre me falou orgulhosamente da empresa e incutiu-nos esse orgulho em casa. E então trouxe os filhos também. Tenho a minha irmã, o meu irmão, inclusive eu tenho cunhados e cunhadas cá a trabalhar, já tive tios, primos. Portanto, entrei com 18 anos, ainda estudante, e desde então nunca mais saí. Eu vim cá, fiz a candidatura, fui para a fiação trabalhar, conheci lá um jovem e ele era lá afinador. Vinha conversar comigo, assim, nos intervalos que a gente tinha, e foi quase amor à primeira vista, não é? Sou de Guimarães, venho de uma família numerosa, fiquei sem trabalho na fábrica onde eu trabalhava há 30 anos. A minha irmã sabia onde o Sr. Albano morava e ela disse-me: "Ó Kim, vamos ter com o Sr. Albano, a casa dele, esperamos que ele saia", e conversámos com ele. E foi isso que aconteceu. Esperámos que o portão abrisse e quando o Sr. Albano me falou, eu já sabia que ia ter trabalhos. Eu até hoje não esqueço isso. No tempo em que a Lameirinho começou, meu tio trabalhava aqui e o meu irmão, e eu em miúdo, com os meus 10 anos, já vinha para aqui. A fábrica era só ali a parte de cima, né? Tinha selagem e tinha fiação. Havia aqui um tanquezinho onde a patroa, a mãe do Sr. Albano, né, que tratava ali o campo, e as regas e assim. Havia ali um afeto, um respeito, tratava-me como um filho, desde o ver nascer, ver casar, quer dizer, isto é uma ligação que não tem preço. Temos pessoal aí que efetivamente deram corpo ao manifesto, como costuma dizer, e a mensagem principal é exatamente para eles. Sem os colaboradores não podemos fazer nada. Também faz um bocado de questão nisso, de estar aqui e acompanhar todos os dias. Sei que o pessoal gosta que eu passe lá de vez em quando e a gente só perde se não for. São 3 gerações da minha família que já trabalham cá. É uma paixão, é quase a segunda casa, posso dizer assim. E esta empresa a mim deu-me tudo. Deu-me educação, deu-me experiência, deu-me amizades. Aquilo que sou, deu a Lameirinho. Pronto, isto foi uma apresentaçãozinha e eu acho que este grupo de pessoas, ou seja, cada uma delas representa um grupo muito grande lá dentro. Isto foi uma partilha de informação. Nós vamos, porque nós somos feitos de pessoas, vamos começar, e trabalhamos redes sociais, portanto vamos começar, e fazemos 70 anos este ano, vamos mostrar um bocadinho o que está por trás da cortina. Quem são as pessoas, o que é que nós fazemos, e vamos partilhar com o consumidor final também o que é que está por trás desta organização até o final deste ano. Em termos de produtividade, em termos de processos, aquilo que posso partilhar convosco é que a Lameirinho procura, investe muito, ou seja, todos os anos nós fazemos investimentos para melhorar os nossos processos. Equipamentos, nós procuramos ter equipamentos modernos, o mais atual possível, ecológicos, porque nós somos uma empresa que se preocupa muito com a sustentabilidade, mais rápidos e mais flexíveis para conseguir, de alguma forma, responder de uma forma mais rápida aos pedidos dos nossos clientes. Temos uma cogeração, portanto, que produz energia. Nós produzimos energia para consumo interno e para fora. A cogeração dá-nos 2 subprodutos, que é o vapor e a água, e que são depois reconduzidos e voltam a entrar no processo. Isto é uma forma de otimização também que é uma preocupação nossa e que atuamos nesse sentido. Temos 2 parques solares que produzem energia suficiente para a eliminação de algumas unidades fabris. Fazemos aproveitamento da água, especialmente a nível da área dos acabamentos. As águas, depois de terem um tratamento, acabam por voltar a entrar no processo. Nós, neste momento, temos 176 tiares, informação que me deram ontem, 20 dos quais estão a ser montados hoje, que são tiares a jatos de ar, que são muito mais rápidos. Portanto, nós aqui estamos com imensa preocupação em atender aos pedidos do cliente, portanto, estamos a querer ser mais rápidos na parte de produção para conseguir depois satisfazer os timings. Portanto, os lead times são importantíssimos para nós
e nós, como portugueses que somos, às vezes fazemos à última da hora tudo, mas não queremos falhar. Portanto, aquela data é para cumprir, portanto, nós temos que ter todos os meios necessários para cumprir as datas. Fizemos uma aquisição relativamente recente, tem mais ou menos 2 anos, uma tinturaria de fio e lavandarias internas. E isto porquê? Para partilhar um bocadinho convosco, o mercado nacional, ou seja, o Made in Portugal, está a ser uma referência no mercado internacional no que diz respeito a têxteis de lar. Os nossos clientes, nós faturamos, da nossa faturação que nós fazemos para exportação, e eu julgo que neste momento 60% vai para o mercado dos Estados Unidos, que é um mercado muito exigente. Mercado dos Estados Unidos, neste momento estão-nos a pedir para pôr nas embalagens, não é o Made in Europe, é o Made in Portugal. Isto é um reconhecimento de qualidade que para nós acaba por ser o reconhecimento daquilo que nós fazemos bem, está bem feito. E então, nesse sentido, o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós somos uma empresa grande, mas não somos uma empresa que estamos à procura das grandes encomendas, das grandes quantidades. Nós fazemos muitas parcerias, nós apostamos em startups. Nós tivemos, só para vos dar um exemplo, que é um dos tecidos que está aí a passar, que nós consideramos inovação, e é isso também que nos faz crescer. E eu vou só dar assim este exemplo bastante resumido. A maior parte de vocês sabem que o linho entrou em desuso. Porquê? Porque a nossa vida, porque normalmente eram as mulheres que passavam a ferro, eu não sei porquê, que eu acho que isto é um disparate, o linho era muito difícil passar a ferro, e é muito difícil passar a ferro. Nós não podemos perder muito tempo nos dias de hoje com esse tipo de atividade, e então acabámos por, tudo que era enxovais das nossas avós, acabámos por pôr de lado. O linho deixou de se usar, e o linho é uma fibra nobre, é uma fibra bastante saudável até. E então nós fomos abordados por uma cliente do mercado francês, alguém que trabalhava de uma forma bastante artesanal na garagem de sua casa e quis trabalhar o linho. Ela encontrou-nos numa feira internacional e mostrou-nos um bocadinho aquilo que estava a pensar fazer. E nós dissemos, bem, o linho, nós trabalhamos o linho é uma fibra natural, vamos experimentar, vamos ver o que é que se consegue fazer. E então houve aqui uma aprendizagem com esta pessoa, nós acabámos por, aos poucos, ir melhorando o processo, ir dando ideias, e neste momento a cliente tem uma plataforma online que está a vender o linho lavado no mercado francês de uma forma absolutamente atual, está a vender imenso, está muito em moda, e é o linho lavado, ou seja, o linho, nós demos um acabamento especial, porque o linho tem aquele toque bastante áspero, e então neste momento o linho é lavado depois de tingido, é lavado em máquina de lavandaria, portanto ele vai quebrar e tem um toque absolutamente espetacular e tem um efeito naturalmente enrugado, ou seja, ele não deve ser passado a ferro, ele vem do estendal ou da máquina de secar diretamente para a cama e fica com um aspecto de moda, de tendência absolutamente espetacular. E então o que é que nós fizemos? Tivemos reuniões internas comerciais e dissemos, olha, o mercado francês está a fazer isso. A determinada altura o mercado americano começou a dizer, olha, eu queria que vocês sugerissem alguma coisa, nós queremos entrar um bocadinho no European Style. Nós, por que não? Temos aqui este produto que é espetacular, é inovador, facilita a vida diária, tem alguma funcionalidade, e começámos a apresentar ao mercado americano. Esta partilha de informação fez-nos vender imenso linho lavado, o que nos obrigou a investir para controlar o processo e para sermos mais rápidos nas respostas numa lavandaria industrial que neste momento está a funcionar dentro de portas. Portanto, isto tudo em prol daquilo que é o crescimento que nós queremos ter no mercado internacional. A partilha de informação é fundamental dentro das empresas. Reunir a área comercial, saber o que é que se está a fazer em cada mercado e como é que nós podemos potenciar isso em prol da empresa e em prol dos clientes. Em termos de laboratório, nós temos um laboratório especificado, nós automatizámos o laboratório, o que nos faz errar muito menos nas partidas, ou seja, as cores que nós neste momento conseguimos estampar em laboratório, porque é um laboratório de amostras, são cores rigorosas, portanto fazemos menos tentativas e erros, portanto somos muito mais produtivos nesse sentido. Estamparia digital, acabámos por investir numa e logo a seguir percebemos que íamos deixar a estamparia a plano tradicional, porque os requisitos eram muito mais flexíveis em termos de unidades, portanto, quantidade de encomendas muito inferiores, porque é muito mais flexível, e acabámos por investir e está a funcionar muito bem. Somos uma indústria 4.0, tentamos controlar o nosso processo, ele está todo informatizado, nós conseguimos perceber quando é que as máquinas estão a ponto de avariar com os consumos que estão a ter, portanto acabamos por controlar muito mais o processo nesse sentido. Em termos de gestão, e eu já estou quase a acabar,
Para nós, e aquilo que nós consideramos também que nos faz aumentar muito a produtividade, é que a gestão é muito simplificada. O Presidente do Conselho de Administração, os administradores e os diretores das empresas têm as portas abertas o tempo todo, estão na empresa. Não é preciso marcar reuniões para não sei quando e depois não podem. Há decisões que são tomadas no momento, as coisas fluem de uma forma muito rápida. Portanto, isto acaba por dinamizar muito mais o negócio e de fazer funcionar muito, muito bem todas as unidades da empresa, e isto gera motivação, obviamente. Por isso, para resumir, a Lameirinho quer crescer pela diferenciação e pela qualidade do seu produto. Queremos continuar a abraçar e apostar em projetos que nos surjam, e para nós é fundamental ser parceiro do nosso cliente e manter esta relação de continuidade. Nós queremos ajudar o nosso cliente a vender bem, melhor, e temos de estar ao lado deles no percurso todo. E queremos continuar a contribuir para o sucesso da assinatura Made in Portugal, que é isso que nos diferencia no mercado internacional. E experiências, é isso que nós queremos. Queremos que as pessoas e o consumidor tenham as melhores experiências possíveis nos nossos lençóis. Partilho só esta apresentação para finalizar, que eu acho que era automática. Catarina, não sei se tenho que fazer alguma coisa a partir daqui, mas acho que não. Eu acho que deve demorar um bocadinho. Consigo ter alguma coloração aí do fundo? Não. Bom, e sempre, se não for possível, não há problema. Pronto, então é assim, não sendo possível, este vídeo está disponível nas nossas redes sociais, por isso, se tiverem curiosidade em ver, eu só gostava, mais uma vez, de agradecer e de sugerir que vocês sejam exigentes, tratem bem o vosso sono durante a noite, comprem o que é português, porque nós sabemos o que é que andamos cá a fazer. Obrigada por esta intervenção. Obrigado. Artur. Bom dia a todos. Antes de mais, querer agradecer o convite que nos foi endereçado à Top Taxido, dar os parabéns à organização pelo evento, e vou-vos falar um bocado da Top Taxido. A apresentação do slide. Nós estamos situados na zona industrial de Amorim, na Póvoa de Varzim. O nosso principal artigo ou confecção que fazemos é o vestuário técnico, muito dentro da área impermeável, ou seja, tudo o que é vestuário técnico impermeável é o nosso principal foco. Temos as máquinas com que trabalhamos tanto para as costuras de alta frequência e com as costuras com o chamado taping, ou seja, selamos as costuras para que a água não entre nos equipamentos que produzimos. Uma das nossas preocupações é também ambiental. Tudo que é marca Top Taxido já não embalamos nos sacos plásticos, embalamos nos nossos próprios sacos que são confeccionados na nossa empresa. Peço perdão, voltar para trás. Dentro dos produtos que nós produzimos vestuário para o outdoor, para o ski, snowboard, golf, indústria da pesca, que é um dos nossos maiores focos e para onde exportamos muito, nomeadamente para os Estados Unidos, indústria animal, além de roupa de trabalho, moda, desporto e a nossa própria marca Top Taxido. Roupa outdoor, que nós produzimos, roupa de ski, isto são alguns exemplos, de golf. Aqui é o nosso foco e o nosso principal produto é a roupa de pesca. Também para a indústria alimentar, workwear, de moda, também alguma coisa de moda também na parte mais técnica da confecção do equipamento, ou seja, quando é necessário ter um vestimento ou um vestuário que seja técnicas
especializadas de impermeabilização e outro tipo de técnicas, é nesse sentido que nós trabalhamos na moda e também no desporto. Temos também a nossa própria marca, que é mais direcionada para o workwear, roupa de pescador, outdoor e utilities. Temos ali uma pequena imagem que mostra bem o que é que nós fazemos, diferentes tipos de vestuário, mas sempre com a mesma intenção, qualidade. Também um dos nossos objetivos é a certificação de alguns produtos que nós comercializamos, nomeadamente a calça de pescador Atlantis, que tem a espuma de flutuação, ou seja, se o pescador ou o utilizador da calça quer ir ao mar, enquanto espera pelo auxílio tem a oportunidade de estar no topo da água por causa da espuma flutuante, e esse foi um processo que demorou algum tempo. Tivemos cerca de 2 anos a fazer esta certificação, porque era necessário passar rigorosos testes, desde da flutuação, do abrasão, da resistência a óleos, das temperaturas. Portanto, é uma das coisas que nós também damos alguma ou muita importância. Outro produto que nós certificamos também para o mercado nacional foi o fato florestal. Também foi um processo um bocadinho complicado devido aos artigos que temos que escolher e temos a certeza que estamos a escolher o artigo certo para a confecção global de todo o equipamento e que cumpra com todas as normas e com todos os certificados que são assim necessários, para no fim termos a certificação que é necessária. Em termos de tecnologia, disse há um bocado também uma pequena introdução, o nosso foco é roupa impermeável, portanto trabalhamos muito com PVCs e com PUs e tecidos 3 layers, ou seja, tecidos que estão preparados para levar este tipo de costuras, e as máquinas que temos que usar são as máquinas de costura de alta frequência, que é do lado direito, e aqui é um exemplo de uma máquina que está a selar a costura para depois o produto ser efetivamente impermeável. Os mercados onde nós trabalhamos, Estados Unidos, Nova Zelândia, Suécia, Dinamarca, Holanda, Espanha, Reino Unido, Portugal, como é lógico. O que nos faz crescer e sermos realmente produtivos. E uma das nossas grandes apostas são as feiras internacionais, onde nós podemos realmente mostrar o que é que nós somos capazes de fazer e os produtos que confeccionamos. Uma das feiras que quase todos os anos estamos presentes é de Seattle, nos Estados Unidos. Uma feira direcionada para a área da pesca. Em Islândia também frequentemente vamos. Noruega, Coreia do Sul fomos uma vez, uma experiência bastante agradável, mas uma viagem muito longa. Fomos também ao Peru apresentar os nossos produtos. Aalborg, Dinamarca, também marcámos presença constantemente. Inglaterra, Alemanha, há mais anos, Düsseldorf, também marcámos presença algumas vezes, tanto como a participar como a nível de visitante. Temos, ao longo dos últimos 3 anos, sido distinguidos como PME Líder, que para nós é bastante importante e mostra bem o nosso foco e de onde queremos estar. Este foi o último, 2018. A nível de responsabilidade social, temos feito algumas ofertas a nível local e também noutras cidades, nomeadamente nos artigos em que nós somos realmente especialistas, na calça de pescador. Também já oferecemos o fato impermeável aos bombeiros da Póvoa de Varzim. As mantas higienizadas, ou seja, isto é uma manta que, além de ser impermeável, já tem o tratamento antifungos e por causa das urinas e para ser uma forma muito mais simples de limpar e prática para os bombeiros poderem trabalhar. Aos vários centros da zona da Póvoa de Varzim, fomos distribuindo algumas mantas, algumas pantufas que fazemos ao longo do ano e depois vamos distribuindo. Depois também aqui em Vila de Conde, algumas ofertas que também fomos fazer. Este foi um caso especial porque esta senhora, que além de bombeira é também enfermeira, no ano em que se formou foi distinguida por aluna de mérito e ter participado em diversas situações no
trabalho de bombeira. Então optámos no Dia da Mulher oferecer, equipá-la da cabeça aos pés nos equipamentos que nós produzimos, tanto no fato impermeável como no fato florestal. Tivemos depois também a participação de outra empresa, mas a nível do calçado, para também ser mesmo completo a oferta. Dentro de portas também temos a consciência da responsabilidade social e uma vez que as nossas funcionárias, as nossas colaboradoras produzem este artigo e outros para os pescadores de vários pontos do mundo, para os Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, Noruega, Alemanha, achámos por bem também sensibilizar e oferecer um equipamento de segurança aos maridos e familiares das nossas funcionárias, uma vez que são elas que produzem para os restantes pescadores a nível mundial. Depois também à cidade de Vila do Conde foi feita alguma oferta. À Formar também oferecemos algum equipamento para que possam, na própria formação, já habituar os alunos a usar este tipo de equipamento e mais uma vez, a consciencializar para o uso dos equipamentos de segurança. Depois, pronto, como tudo, o interesse da comunicação social também é despertado quando produzimos alguma coisa inovadora e é algo que é realmente bom para o utilizador final do produto. Fomos entrevistados pelo Porto Canal, pela SIC. Em termos gerais é isto. Foi uma pequena apresentação do nosso pequeno contributo para o município da Póvoa de Varzim e a forma como nós trabalhamos e ajudamos na produtividade. E é isto. Quero agradecer mais uma vez a todos a nossa presença aqui e espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado, Artur. Nós já ultrapassámos largamente o nosso tempo, mas vamos só fazer duas perguntas, uma para discutirmos aqui na mesa, outra da assistência. Eu começava por este lado do painel que da mesa. Temos dois exemplos de empresas que investiram na tecnologia para conseguir chegar até aqui, um bocadinho resolvendo alguns dos problemas que foram aqui apontados. É a tecnologia, é o investimento na tecnologia o principal fator que pode fazer com que ultrapassemos os problemas que os dois apontaram? Eu acho que é mais que ultrapassar, é até sobreviver, porque eu lembro da história da Lameirinho dos últimos 40 anos e houve fases de não sobrevivência. Sim, nem era sobrevivência, era um vegetar. E, portanto, com o ritmo da inovação, as empresas vão ter que investir muito mais depressa e vão ter que deitar fora técnicas e instalações antes de elas estarem amortizadas fiscalmente até. Portanto, isso vai ser um desafio irrecusável. Quem não conseguir entrar nisso, e a inovação é uma coisa, se calhar o marketing digital é outra, quase todas essas ferramentas que permitam aumentar o valor acrescentado das diferentes funções são a única forma de sobreviver. Nós não vamos poder, espero eu, manter o nível de salários que temos se não aumentarmos fortemente a componente mais moderna da atividade das empresas. Também não vamos poder pagar salários que interessam às pessoas que se formaram melhor e vão-se todos embora. Portanto, acho que também por essa razão isso vai acontecer. É um bocadinho um carro vassoura que vai varrendo, mas não é para dentro, é para fora, quem não consiga entrar nesse ritmo. Eu acho que, assim, numa resposta muito telegráfica, eu diria três coisas. A primeira é que é a tecnologia seguramente, mas não é só, é a tecnologia e muito mais coisas. E mais grave do que isso, ou mais complicado do que isso, é a tecnologia e são mais coisas, sendo que na dimensão especificamente da tecnologia, é a tecnologia mesmo, e portanto não estou a falar para aquele lado da mesa, mas estou a falar para outros lados da mesa, de mesas possíveis, que é
a confusão entre tecnologia e discursos de moda. Eu ainda sou do tempo que na instituição a que o Dr. Pedro Soares da Costa agora preside, do Fórum da Competitividade, quando tivemos cá o Porter, o discurso corrente pré-Porter era o discurso que nós íamos agarrar o comboio da terceira Revolução Industrial. Agora estamos no comboio do 4.0. Eu não quero desvalorizar minimamente a ideia do 4.0, mas, como se diz na gíria, cada macaco no seu galho. E há 4.0 e 4.0, e empresas para o 4.0 e outras, e aquelas pequeninas de que estávamos aqui a falar, enfim, não sei como é que elas se extinguem, mas seguramente elas não vão resolver o problema por esse lado. Portanto, há muitas mais dimensões. Por outro lado, e finalmente, aquilo que eu quis aqui trazer foi uma outra dimensão, que é menos micro, mas que é essencial. É preciso casar o micro com o macro. E na dimensão macro, nós temos, do meu ponto de vista, um problema maior, que é, sobretudo, um problema de bloqueamento institucional. Muito mais do que tudo o resto. Nem é um problema de política estrito, nem é um problema de Estado, nem é um problema deste partido ou daquele, deste governo ou daquele, é um problema de bloqueamento institucional. E nós temos que contribuir para esse desbloqueamento. Naturalmente, as empresas fazem o seu papel no dia-a-dia e não estão preocupadas com isso. E, portanto, na dimensão deles, e para a Lameirinho, naturalmente que a componente tecnológica, a qualificação dos seus recursos humanos, a modernização dos seus equipamentos, etc., são cruciais e essenciais, é uma dimensão. Mas nós temos, cada um no seu sítio, nós temos que fazer alguma coisa por isto, como diz aquela velha máxima, também já muito estafada, não vejas o que é que o país pode fazer por ti, vê o que é que tu podes fazer pelo país. Eu pergunto agora à assistência se há alguma pergunta. Uma pergunta? Temos ali o microfone. Não havendo uma pergunta, eu passo outra vez a bola aqui às empresas. Quais são, nesta altura, os principais problemas que vocês enfrentam? Dedicam-se mais à exportação? Investem em tecnologia, desenvolvem novas soluções? Quais são os problemas, de tudo o que foi falado, quais são os problemas que vocês identificam como essenciais para o desenvolvimento da vossa atividade? É assim, isto é, portanto, a nossa opinião muito generalizada. Nós, Lameirinho, não somos considerados uma PME, somos uma grande empresa. Nós temos que estruturar muito bem o caminho que temos que percorrer e muitas vezes um auxílio podia nos ajudar a arriscar um bocadinho mais. Eu dou-vos o exemplo daquilo que é a nossa participação em feiras internacionais. Nós já participamos na maior feira internacional na área dos têxteis lar, que decorre em janeiro na Alemanha, há mais de 30 anos. Portanto, é uma feira que para nós é obrigatória estarmos presentes e neste momento é uma feira que o pavilhão de referência já tem uma ocupação à volta dos 70% só portugueses. Portanto, nós estamos numa posição de destaque, nós temos responsabilidades para com a área e para com o país em termos de representação. Muitas vezes ajudaria-nos a nós, é um problema que nós enfrentamos por ser grande empresa, ter aqui algum apoio no sentido de arriscar, porque as verbas que se gastam são altíssimas, altíssimas. Levar as equipas, construir stands, estarmos bem representados, desenvolver produto inovador para apresentar numa feira. Nós começamos a fazer desenvolvimentos em abril para apresentar em janeiro do ano seguinte. Portanto, aqui há um percurso muito grande que se trilha e ajudaria-nos a ter aqui alguma colaboração no sentido de fazermos apresentações noutros mercados, arriscar um bocadinho mais. Nós fazemos um percurso cauteloso, obviamente, porque os valores são muitíssimo altos e temos que tentar dar tiros certeiros. Já temos feito algumas incursões. Algumas não resultaram de todo, porque nós também temos que tentar para ver. Outras têm resultado. Nós vamos agora também, a propósito do lançamento da marca Lameirinho, começar a pensar em apresentar o produto em feiras mais direcionadas para a área das marcas. Outra dificuldade que não é dificuldade é assim, nós temos que estar a par do mercado. Eu vou falar da minha experiência pessoal na área de marketing, porque o marketing anda a correr, tudo muito novo, coisas muito diferentes. Eu não sou do tempo de formação, a minha formação também é gestão e eu especializei muito na área de marketing por uma questão de gosto e já faço marketing há muito tempo.
Eu não sou do tempo das redes sociais, eu tive que me adaptar, mas nós temos que andar atrás e andar a correr. Portanto, estas ferramentas, eu acho que nós temos que ser nós até muito mais a ultrapassar essas dificuldades e a pedir ajuda quando é necessário, porque há empresas especializadas na área e nós temos que aprender com elas. Mas aquilo que eu acho que é, da experiência que eu tenho, aquilo que eu acho que é uma dificuldade que nos ajudaria imenso, é precisamente nessa passagem, nesse apoio de nos ajudar a mostrar mais a outros territórios. Isso, e nós temos feito, obviamente, com custos assumidos pela empresa, mas acho que poderia ser interessante também haver esta ajuda no que diz respeito às grandes empresas e não apostarem só nas PMEs nesse sentido. Eu, de certa forma, concordo com o que a Tânia está a dizer, porque nós também estamos direcionados para o mercado externo e temos esses investimentos que temos que fazer mensalmente, ou pelo menos temos que planear de forma que podemos estar presentes nas feiras que atraem o público que nós queremos e, de certa forma, às vezes temos que selecionar bem a feira que queremos participar, porque não podemos estar em todo lado. Como é lógico, acho que também parte um bocadinho do raciocínio da Tânia, em termos de dificuldades. Outras dificuldades que nós encontramos é na parte mais laboral, ou seja, termos também pessoas mais capacitadas, tanto a nível do marketing como a nível operacional, mas isto também acho que parte um bocado também da empresa, mas se tiver apoio nesse sentido, acho que sim, que partia por aí. Ao risco que dificulta um pouco o desenvolvimento da empresa, a capacidade de... mais perto. A dimensão das empresas, nomeadamente quando falamos de risco, é um fator importante. Foi dado o exemplo da menor capacidade para arriscar quando os recursos são mais escassos. Como é que as políticas públicas poderiam incentivar à concentração? Eu tenho uma visão muito liberal das coisas e é baseada em experiência. E, portanto, quando eu falar muito em políticas públicas, não sei se não é uma esperança vã, porque o que a gente vê é uma grande dificuldade em que elas sejam definidas, uma grande dificuldade em que elas, depois de terem começado, se adaptem a condições que vão mudando, e a gente às vezes tem em vigor coisas que foram feitas há 20 e 30 anos em condições completamente opostas às que existem hoje. Portanto, tudo o que seja pôr o Estado a gastar dinheiro, tenho as maiores dúvidas. Acho que as empresas acima de uma certa dimensão deviam ganhar o dinheiro suficiente e pagar menos impostos para não terem que andar a pedir para ir à feira, daqui ou dali. Vou dar um exemplo que para mim é chocante. Todos os serviços financeiros, créditos documentários, garantias para exportação, em Espanha pagam 0% de imposto de selo e em Portugal pagam 4% de imposto de selo. Se as empresas portuguesas pagassem os mesmos zero que pagam em Espanha, tinham dinheiro para ir às feiras todas e mais alguma, com certeza. No que diz respeito ao que está sujeito a IVA, desses serviços que eu referi, cá estão todos sujeitos a 23. Em Espanha alguns estão sujeitos a 21, outros não estão sujeitos nem a IVA, nem a imposto de selo. Portanto, acho que nós devíamos lutar para ter aqui as mesmas condições. Se o Governo agora acha que vai fazer 1,8% de imposto de selo para dissuadir o crédito ao consumo, fazia mais sentido acabar com os 4% à exportação. Obrigado. Políticas públicas. Enfim, eu não tenho a mesma visão do Dr. Ferraz da Costa. Acho que as políticas públicas têm um espaço e um papel. O que é importante é que elas sejam basicamente duas coisas. Primeiro, focadas e segundo, continuadas. Continuadas no sentido temporal da palavra. Porque uma das maiores limitações das políticas públicas e um dos grandes contributos que as políticas públicas ou que os governos que as praticam poderiam dar neste país
era a possibilidade de haver o seu prosseguimento cada vez que muda a cor do governo, ou a estrutura do governo. Um exemplo, nós tivemos um exemplo, que seguramente que haverá pontualmente aqui e ali elementos críticos, etc. Mas nós tivemos um exemplo com uma coisa que foi ocasional, mas que trouxe resultados. O Ministério da Ciência, do Mariano Gago. Porque, por qualquer razão, o Mariano Gago foi Ministro da Ciência só com uma pequena interrupção de 2, 3 anos, e de resto foi Ministro da Ciência antes e depois, com a autonomia relativa que isso lhe permitiria, porque tinha uma intervenção menos política, do curso da palavra. E a evolução da dimensão científica, tecnológica, de inovação do país, ganhou com isso. A mesma coisa poderia ser dita em várias outras áreas, mas, por exemplo, nos fundos estruturais, nós vamos no 5º a caminho do 6º período de programação. Nós não temos exemplo em cada um dos 5 períodos de programação da mesma estrutura dirigente no sentido organizativo, de organigrama. Nós inventamos sempre a roda. Nós andamos permanentemente a discutir e vamos, daqui a 3 meses, estamos a discutir isso. Se vamos acabar com os programas temáticos ou se vamos acabar com os programas regionais. A grande questão é saber se vai ganhar o programa temático, que é a forma de expressão do poder setorial, governativo, de uma dada área setorial, ou se vamos acabar com os programas regionais, que é a melhor, ou se vão ganhar os programas regionais, que seria a melhor forma de fazer alguma place-based policy, alguma política local, incluindo nela elementos das políticas temáticas. Vamos andar a discutir isto, mas o próprio organigrama já foi o Ministério do Planeamento, com o João Cravinho no início, já foi, ou antes do João Cravinho, no próprio Ministério do professor Valente Oliveira, que nós conhecemos bem, mas depois já foi o Ministério das Finanças, já foi o Ministério da Economia. Todos já tiveram a responsabilidade de coordenar as políticas públicas daquilo que é, ao nível do investimento público, por exemplo, vimos aqui há bocado, mostrei aqui há bocado, 80% do nosso investimento público. E isso é inconsequente, não faz sentido, independentemente de cada partido que esteja no poder em cada momento. E, portanto, essa dimensão das políticas públicas, a continuidade é uma coisa que eu valorizaria muito. Depois, é evidente que há o foco, mas isso levava-nos para uma conversa muito mais longa e não temos outros painelistas para entrarem a seguir a nós. Exatamente. A mim resta-me agradecer aos membros do painel. Já estamos muito entrados no próximo painel. Agradeço as suas presenças, agradeço a assistência e a organização.